São 12 horas e 31 minutos. Voltamos com o Contraponto da Cultura Voz do Povo. A temperatura é de 28, 29 graus aqui em Foz do Iguaçu nesse momento. E a Rádio Cultura tem muito prazer, tem muita honra de receber nos estúdios aqui da emissora a historiadora, professora, psicopedagoga, ambientalista e política. Iniciou a sua carreira política em 1984 como vice-coordenadora da Central Única dos Trabalhadores no Acre, foi vereadora e deputada estadual, foi eleita senadora em 1994 aos 36 anos e reeleita em 2002, foi nomeada ministra do Meio Ambiente em 2003, cargo que ocupou até 2008, foi candidata à presidência da República em 2010 pelo Partido Verde, obtendo a terceira colocação no primeiro turno, com mais de 19 milhões de votos válidos. Voltou a ser candidata em 2014 pelo PSB, ficando novamente como a terceira colocada com mais de 22 milhões de votos. O ativismo ambiental lhe rendeu destaque internacional, recebendo diversos prêmios, inclusive na ONU, e em 2013 fundou o partido Rede Sustentabilidade, registrado em 2015. E nós, eu e o Dante aqui particularmente, dizíamos o seguinte, que chegava um bando de lacaio lá em Brasília, ia no TSE, ele, a mulher e mais uma meia dúzia de apaniguado e registrava um partido político. E em favor da senadora Marina Silva, correndo milhões de assinatura, não, mas não está bem, aqui a data está meio que errado, eles colocaram aqui num papel branco, mas que não é muito branco, então não dá para registrar o partido político da senadora. Com 20 milhões de votos. Com 20 milhões de votos, né? Com 20 milhões de votos na urna. É claro que nós estamos falando com muita satisfação, não sei como ela gostaria, qual é a honorabilidade que a gente chama, mas eu vou chamá-la de senadora. Senadora Marina Silva, bom dia, obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Bom dia e obrigada pela acolhida e bom dia a todos os seus ouvintes. É sempre uma satisfação vir aqui em Foz do Iguaçu. Eu, quando era ministra, estive aqui várias vezes e depois também, né? E hoje a nossa candidata a vice na chapa do Felipe, a Joane, falou uma coisa que eu fiquei muito lisonjeada. Ela disse que essa é uma cidade que tem uma grande queda por quem visita a cidade. Então, eu já sei que estou numa cidade que tem uma grande queda por mim e que é uma queda que o Brasil e o mundo todo admira, né? Que são as grandes quedas d'água que nós temos aqui. Seja bem-vinda. Senadora, vamos agora, como se não faltasse nenhum escândalo de corrupção, de nada e tal, então veio a carne fraca agora, né? E a gente descobrindo, talvez possa até ter um exagero da mídia em relação a tudo isso que se está dizendo, mas está o Brasil aí, está o ministro da Agricultura agora, está o Itamaraty, preocupado com o problema da carne. E não se fala em outra coisa, que em Foz do Iguaçu lhe disseram as notícias, se a senhora não lhe disseram as notícias do mundo político, a senhora com certeza assistiu em telejornais, e preso esse e aquele, o tio, o sobrinho, o avô, o tataravô, quer dizer, é uma situação. Eu pergunto para a senhora, por que nós chegamos nisso, senadora? Essa é uma boa pergunta. Como é que a gente descobre que está num poço, que parece que é um poço sem fundo? Porque antigamente a gente achava que estava no fundo do poço, agora parece que a gente está num poço sem fundo. Porque o Brasil, como eu dizia ontem para os jovens, numa palestra que estava fazendo, até bem pouco tempo era a sexta economia do mundo. Até bem pouco tempo nós éramos o país do pleno emprego. Até bem pouco tempo nós tínhamos o surgimento de uma nova classe média, que era a classe C. De repente, de uma hora para outra, nós saímos da posição que ocupávamos em termos de sermos um país em desenvolvimento. De repente, nós estamos com quase 13 milhões de pessoas desempregadas, sem saber como vão fazer para alimentar suas famílias. E, de repente, nós observamos que a classe que estava aparecendo no Brasil em função do consumo não consegue mais nem consumir o elementar, que é o pão de cada dia em função do desemprego, e ainda o pouco que consegue gasta no supermercado com uma parte da carne adulterada. E isso é algo muito dramático,
Obviamente que a sociedade brasileira é uma sociedade generosa, mas eu só posso atribuir tudo isso a uma visão desenfreada do poder pelo poder. As pessoas parecem que fazem de tudo para se manter no poder. E a outra é do dinheiro pelo dinheiro. Esse fenômeno da carne podre é uma demonstração disso. É tudo pela lógica do dinheiro. E fazendo isso, estão prejudicando os consumidores brasileiros, os cidadãos e as cidadãs que estavam envenenando a sua saúde com esses produtos adulterados e também envenenando o próprio negócio da venda de carne, porque os justos agora estão pagando pelos pecadores. Aqueles que não fizeram esse tipo de fraude estão pagando igualmente. Então, a penalidade para quem faz um crime de lesa humanidade, para quem faz um crime de lesa pátria, deveria ser maior, porque ele está mexendo com a saúde pública e ele está mexendo com a fazenda pública do país, de 200 milhões de brasileiros. No Ocidente tem essa história de que o negócio é meu, a empresa é minha, eu faço o que quiser, não é? Eu tive algumas experiências de visitar alguns países, como o Japão, por exemplo. Lá eles não têm essa visão. Você não é porque você é o dono da empresa que você pode tocar fogo na empresa, não. Aquilo gera emprego, aquilo gera divisas para o país. Você não pode fazer o que você quiser com o seu negócio. Tem uma coisa que se chama responsabilidade pública e tem outra que se chama responsabilidade social e interesse público. O que essas pessoas fizeram foi atacar a responsabilidade social, o interesse público. E a Polícia Federal fez o seu trabalho. E temos que ter muito cuidado para não permitir que os criminosos sejam tão poderosos e tão importantes que, em vez de serem punidos e criminalizados, comecem a desqualificar aqueles que descobriram o problema. O médico não pode ser atacado porque descobriu a doença. 12h40. Dante, qual é a pergunta? Senadora, em primeiro lugar, é um prazer tê-la aqui na Rádio Cultura e poder ouvi-la, né? Eu quero perguntar sobre a situação política do país. Nós sentimos agora, no último mês, uma pequena melhora nos números econômicos, né? A inflação tem recuado, o número de desempregos, ele não diminuiu, mas ele estagnou, né? Ele está parado, pelo menos não está aumentando. Não tem mais ninguém para demitir? Não, bom, infeliz, talvez seja isso também, né? Senadora, a senhora foi critica desde do ano passado, desde antes do impeachment, a chapa e defende uma cassação da chapa Dilma Temer, né? Não apenas da presidente Dilma, mas também agora do presidente Temer. Nós sabemos que se o Temer sair agora, nós não teremos mais eleição, né? O prazo final para uma eleição era até dezembro do ano passado, agora seria uma eleição indireta, né? O Congresso escolheria alguém. Qual que é a sua posição este ano quanto a isso? Na verdade, nós temos uma posição única, a posição da Constituição. Eu gosto muito das entrevistas que são dadas pelo ministro Carlos Aires Brito, ex-ministro do Supremo, que ele diz que nós só temos um caminho, o caminho da Constituição. A Constituição diz que se tiver o comprometimento da chapa, a chapa inteira deve ser cassada. Nós não podemos, em função de circunstâncias, adaptar a Constituição, porque senão a gente perde o mapa do caminho. O caminho é o caminho da Constituição. Só tem uma saída, é por ela. E não existe eleição de vice. O vice é eleito pelo titular. Se o titular se elegeu com o dinheiro fraudado da corrupção, fraudando a democracia brasileira, como aconteceu no Brasil e está ficando a cada dia comprovados, tanto pelas investigações da Lava Jato, quanto pelo processo que está tramitando no TSE, não dá para separar Dilma de Temer. Eles são irmãos siameses. E por isso que eu insistia, quando ainda logo no início, não é, de que esse processo deveria ter celeridade. Mas há uma interpretação da Justiça e da própria legislação eleitoral que é diferente. A nova legislação eleitoral diz que é possível sim ter uma nova eleição, a menos que seja há 6 meses da nova eleição. Nós não estamos há 6 meses da nova eleição. Então,
o legislador tinha aprovado, bem antes de tudo isso acontecer, uma mudança na lei eleitoral, dizendo que, no caso da vacância do cargo, deveria haver uma nova eleição, desde que não fosse faltando apenas 6 meses para o novo pleito. Então, haverá sim uma grande batalha judicial, mas qualquer decisão terá que ser tomada em função do suporte da Constituição Federal. Isso não causaria uma instabilidade política novamente? Nós já estamos numa instabilidade política. Que estabilidade política nós temos? Não é? 6 ministros do atual governo estão sendo investigados dentro da Lava Jato. O próprio nome do vice-presidente é citado. A presidente que saiu igualmente. Nós temos uma situação em que o Brasil está demonstrando que as suas instituições, mesmo com toda essa crise, está funcionando. Na verdade, nós temos mesmo um governo que não tem credibilidade, legitimidade e popularidade, está se sustentando na equipe econômica. Quem sustenta o governo Temer é a equipe econômica. A equipe econômica é a hospedeira desse governo, certo? Que usa a equipe econômica como a sua, digamos, a sua blindagem. Acho que o Brasil tem que amadurecer, né? Eu acho que as grandes democracias que conseguiram evoluir, elas evoluíram porque não usam de 2 pesos e 2 medidas. Não existe democracia quando existe pessoas e segmentos que são tão importantes que não podem ser punidos. Se isso acontecer, é o fim da República. E ainda mais com essa história agora de que os senadores e deputados, alguns deles dos partidos PT, PMDB, PSDB, estão juntos para fazer a anistia dos crimes eleitorais que praticaram. Ou seja, mais uma aberração constitucional. Não é? A Constituição não acolhe a autoanistia. O Estado não pode se autoanistiar. O Estado pode anistiar outrem, jamais poderá anistiar a si mesmo. E quem é o Estado? O Estado se materializa na pessoa do presidente, do vice-presidente, do deputado, do senador, do delegado, do juiz, do procurador da República. Isso é o Estado materializado, como diz o ministro Carlos Aires Brito. Se o Estado fizer a autoanistia, isso será uma aberração numa democracia de acordo com os princípios das democracias do Ocidente. Senadora, parece simplório, mas deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora que vem lá do interior do Acre, né, do Chapuri, Companhia Limitada, que demora para entrar na escola e que depois vira professora e que ajuda o PT a desenvolver uma interlocução com a sociedade brasileira que coloca o PT no poder. A senhora é ministra, inclusive, do presidente Lula. E que também ex-ministra, e que também foi desenvolvido programas que até hoje rendem homenagens, rendem simpatias ao ex-presidente Lula, o Bolsa Família, depois Minha Casa Minha Vida, nós poderíamos colocar aqui tantos. O que houve com o PT? O que houve com o PT para se perder nesse mar aí de escândalo? Eu acho que nós temos que fazer uma avaliação do processo político no Brasil, considerando essa polarização que historicamente acompanha o Brasil. O Brasil é um partido que vive a polarização com radicalidade. Nós tínhamos uma situação de império-república, depois nós fomos para uma situação de democracia-ditadura, depois nós vivemos durante muito tempo, era Arena, MDB. Depois, quando a gente pensava que estava se curando disso, veio a polarização PT-PSDB, que são 2 partidos da social-democracia que, infelizmente, não souberam ser aquilo que se propunham ser. O PT, durante muito tempo, ajudou a fazer com que pessoas que nunca participaram da política pudessem participar. E deu uma contribuição que foi verdadeira, mas, como você disse, se perdeu no caminho. E eu acho que uma das coisas mais difíceis que aconteceu foi que isso levou a uma desilusão com o sonho que as pessoas alimentaram de que era possível fazer diferente, porque essa era a promessa. Quando eu saí em 2009 do Partido dos Trabalhadores, eu saí porque naquela oportunidade eu via que todo o discurso que era feito em função do meio ambiente, na prática estava sendo deixado para trás. E eu é que pedi para sair do governo para não ser incoerente.
Mas o que eu observo é que o PT e o PSDB, na época em que foram criados, foram partidos que deram uma contribuição importante. Um pelo lado da social-democracia, com participação de uma parte da intelectualidade e dos movimentos sociais. Outro, um partido da social-democracia, que é o PSDB, que veio do PMDB, não é? Também com uma parte da intelectualidade e com o empresariado. Esses dois partidos nunca se juntaram em favor do Brasil. Aliás, o PSDB se uniu ao Antônio Carlos Magalhães e o PT se uniu ao Sarney, ao Collor, ao Maluf, ao Renan, enfim, ao Jader Barbalho, a todas essas pessoas que criticou durante a vida toda. Mas, por incrível que pareça, eles agora estão unidos contra o que há de melhor nesse país, que é a Lava Jato. Pode notar que eles estão favoráveis a medidas que atrapalham a Lava Jato. Você perguntou, o que aconteceu? O que aconteceu foi uma grande incoerência, porque a gente tem que viver de acordo com aquilo que a gente diz. E uma parte dessas lideranças não estão fazendo aquilo que dizem. Eu não generalizo, não são todas as pessoas do PT, não são todas as pessoas do PSDB e nem todas as pessoas do PMDB. Eu conheço o senador Pedro Simon e sei que ele é um homem digno, é um homem honrado. E sei que existem muitas exceções também. O problema é que os que cometeram erros nos cargos em que ocupavam, que eram os cargos mais elevados da República, fazem com que isso perpasse para todos os segmentos da sociedade. O que a gente tem que fazer agora é ampliar cada vez mais a vigilância, a participação da sociedade, a mobilização da sociedade, de acreditar que, se tiver transparência, se tiver acompanhamento e cobrança, a gente pode ter uma gestão pública que seja comprometida com o interesse da sociedade. Política é serviço. Eu acho que muitos se perderam porque confundiram política com meio para uma ascensão econômica. Política não é para ninguém ascender economicamente. Você pode até ter prestígio na política, mas você não pode ascender economicamente graças à política, porque política é serviço, não é se servir dela para fins escusos, como a gente vê com os fundos de pensão, com o petrolão, o uso incorreto dos recursos do BNDES, as obras superfaturadas, como em relação a Belo Monte, e tantos outros casos de corrupção, inclusive de roubar o próprio empréstimo consignado dos trabalhadores, dos aposentados, do funcionalismo público. 12h48, a última pergunta cabe a você, Enes. Senadora, é um prazer muito grande conversar com a senhora. Muito obrigada. Nesse curto tempo que tem a Lava Jato, 3 anos, nós temos assistido e visto coisas jamais imagináveis. Eu estou com 77 anos, senadora. Não parece. Pois é. Parece, senador. Mas parece. Mas parece. Olha, eu vi aqui uma pontinha de inveja, viu? Verdade. Alguma coisa. É dor de cotovelo. Um elogio da senadora Maria. Veja, senhora, eu nunca imaginei na minha vida de que um cidadão brasileiro que se lançasse à política, quer como deputado federal, quer como vereador, quer como prefeito, quer como senador, um cargo de alta relevância, todos eles são de relevância. A senhora mesma acabou de dizer que não é uma forma de enriquecimento, mas de prestação de serviço. A vida pública realmente é esse o conteúdo dela. Eu vejo hoje deputados federais presos, conduzidos pela Polícia Federal. Eu vejo o ex-presidente da Câmara Federal preso. Eu vejo governador preso. Quer dizer, eu jamais na minha vida pensei em ver esse tipo de atitude. Esses fatos que hoje parece que deixa negro a vida da política faz com que muita gente que tinha boas intenções, ele se afasta totalmente para não ser contaminado pelo exemplo que hoje nós estamos vivendo. Eu pergunto à senhora o seguinte: o que fazer para mudar esse quadro horrível
de pessoas que exatamente encontram no cargo público uma forma de se enriquecer, de se tornar poderoso, não pela política, mas pelo dinheiro. Realmente, o abuso do poder econômico é um golpe na democracia. Nós achávamos que estávamos escolhendo as pessoas livremente, mas essa eleição de 2014 nós descobrimos que quem ganhou a eleição foi o uso do dinheiro do Petrolão para poder fraudar a vontade soberana da sociedade. E isso é um crime contra a nossa democracia, um golpe contra a nossa democracia. Eu costumo dizer que a Lava Jato está fazendo uma reforma política na prática, porque ela está tornando a política desinteressante para quem quer fazer negócios espúrios com a política. À medida em que você acaba com a expectativa ou a quase certeza da impunidade e faz com que se criem mecanismos, como é o caso das 10 medidas que, se forem aprovadas, ajuda não só a combater, mas a prevenir a corrupção, a política vai se tornar desinteressante para quem quer fazer negócios espúrios com ela. Porque quem vai para a política terá que ir com a clareza de que vai para servir. E de que, se não for para servir, quiser se servir da política, será pego com a boca na botija. Por isso que é fundamental o apoio da sociedade brasileira à Lava Jato, para que a gente passe o Brasil a limpo. Entendendo que justiça não é vingança. Aí tem uma diferença. Justiça é reparação. O Shakespeare tem uma frase que é atribuída a ele, que ele dizia que o contrário de injustiça não é justiça. O contrário de injustiça é amor, porque toda justiça que não se faz por amor não é justiça, é vingança. Olha que coisa bonita. Nesse momento em que nós estamos no fundo do poço, nenhum de nós fica feliz de ver políticos, empresários, pessoas sendo presas. E acho que nem a justiça gostaria de que isso estivesse acontecendo. Mas, quando acontece, nós temos que ter uma lei e ter instituições que sejam capazes de interditar essas pessoas. E quando faz essa interdição, isso é um ato de amor, de reparação. Faz com que ela pare de fazer mal a si mesma, à sua família, à fazenda pública, à sociedade. Entende como é um ato de reparação? E eu acho que nesse momento em que estamos nesse poço sem fundo, ou nesse fundo do poço, é fundamental a gente não cultivar a cultura do ódio, certo? A gente cultivar a cultura do que é certo. E o que é certo, a lei não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Uma coisa boa que está acontecendo é a gente ver que a lei está sendo usada para todos. Tem empresários, espero que a maioria dos políticos que ficar comprovado o seu envolvimento também sejam punidos, correto? O Lula está envolvido, senadora? A justiça haverá de dizer. Todos os denunciados devem ser investigados com todo rigor. E se fica comprovado, pelo trabalho da justiça, todos devem pagar pelos crimes que cometeram com a gravidade que ali está inscrito no Código Penal, na nossa Constituição. O presidente Lula está sendo investigado, tem uma série de denúncias e a justiça tem os mecanismos de comprovar o seu envolvimento, assim como também o Aécio está denunciado, como várias pessoas estão denunciadas. A justiça deve fazer o seu trabalho. Uma coisa que a gente tem que ter cuidado, não condenar a priori, mas também não inocentar a priori. Vamos deixar a justiça fazer o seu trabalho com rigor, porque as denúncias são muito graves. Porque se tudo isso que aí está sendo comprovado aconteceu, e se a pessoa sabia, é porque era conivente, no mínimo. E se não sabia, é um incapaz, um incompetente. Então, a justiça brasileira é que vai dizer se havia envolvimento, conivência, ou se havia uma situação de alguém com um grau de incapacidade, de completa incompetência. Mas a justiça está fazendo uma reforma política na prática, de fazer com que aqueles que querem fazer negócios espúrios percam o interesse pela política e que fiquem na política aqueles que querem de fato fazer um trabalho sério. A população tem o direito de desconfiar e desconfia com razão, não é? Até da comida que come agora nós estamos desconfiando.
Posso fazer uma pergunta? À vontade. Aproveitar. A senhora falou a respeito do fundo do poço. Aliás, nós passamos do fundo do poço já. Qual é a parcela de culpa, tanto do presidente Lula quanto da presidente nessa questão, nesse momento que nós estamos passando no Brasil? Depende do fundo do poço que você olha. O fundo do poço da corrupção vem de muito tempo. O PT, digamos assim, escancarou essa ferida exposta durante a gestão da presidente Dilma. Mas esse é um problema que vem de longe. Tanto é que agora estão aparecendo todos eles. Coloque aí também o PMDB, que é irmão siamês do PT, que ganhou as eleições junto com eles. E que nunca viu uma crítica do presidente Temer à economia brasileira, nunca vi uma crítica dele ao uso indevido da Petrobras, pelo contrário, eles até estavam juntos, tinha uma comissão para indicar os cargos, tinha uma comissão para dividir a propina, entre eles são irmãos siameses, face da mesma moeda. E o que a justiça está fazendo é mostrando quem tem problema. Agora, como eu disse, não devemos condenar a priori e nem inocentar a priori, que a justiça faça o seu trabalho e que a lei seja para todos. Antes, tinha uma coisa que o Dom Mauro Morelli ele dizia que a gente tem que lutar para que haja justiça para os mais frágeis. E a justiça era apenas para os que não têm, os que não sabem e os que não podem. Agora, pela primeira vez, a gente está vendo a lei ser aplicada também para os que sabem, para os que podem e principalmente para os que têm, que são aqueles que não têm o direito de não saber. Um grande empresário com um negócio que sabe a responsabilidade que tem com esse negócio, jamais poderia ser um corruptor. Não podemos falar só dos corruptos. Os corruptos pressupõem a figura de um corruptor e ambos se equivalem. Então, há responsabilidades históricas, há responsabilidades partidárias e responsabilidades individuais. Mas eu costumo dizer uma coisa. A corrupção, ela, para ser enfrentada, precisa acontecer o que está acontecendo com o apoio que vem sendo dado pela sociedade à Lava Jato. Não é? E eu sempre digo, enquanto a corrupção for tratada como um problema do Lula, do Collor, da Dilma, do Sarney, de Dom Pedro I, vai ter, do Fernando Henrique, do Aécio, de quem quer que seja, vai ter corrupção feia. A corrupção só vai ser resolvida quando virar, como está virando, um problema nosso. Certo? Um problema nosso. Enquanto a escravidão era um problema de donos de escravo, tinha escravidão. Quando virou um problema de médicos, de advogados, de padres, de políticos, de poetas, de todo mundo, nós acabamos com a escravidão. Enquanto a ditadura era um problema dos militares, tinha ditadura. Quando virou um problema de padres, de advogados, de políticos, de cidadãos brasileiros, nós reconquistamos a democracia. Enquanto o problema da instabilidade econômica era um problema dos economistas, nós vivemos um país com uma inflação galopante. Quando virou um problema dos brasileiros, nós até conseguimos estabilizar a nossa economia. A corrupção está virando um problema nosso, e como problema nosso é que nós vamos resolver do mesmo jeito que recuperamos a nossa democracia, que acabamos com a escravidão no Brasil. Porque se for um problema deles, vai ter corrupção para o resto da vida. Eu costumo dizer, pessoas virtuosas criam instituições virtuosas para lhes interditar quando falharem em suas virtudes. Hoje eu posso estar virtuosa, você, mas amanhã somos seres humanos, podemos cometer falhas. E o importante da democracia, do Estado democrático de direito, é a possibilidade de ter instituições que sejam capazes de interditar o político, o empresário, o médico, o advogado, quem quer que seja, quando ele falhar em suas virtudes. Muito obrigado. Bom, o programa já acabou, seu Mas Dante. tem mais uma pergunta. Esse é o tipo de entrevista que eu digo que é daquelas da gente perder o ônibus, né? Verdade. O que é que Tem você... uma pergunta que a senadora Marina responde em todos os lugares que ela vai, e aqui não tem como ser diferente. A senhora é pré-candidata à presidência da República? Eu ainda não sei. Eu já fui candidata 2 vezes, eu tenho a responsabilidade com os meus eleitores de 2010, de 2014, e, obviamente, que tenho uma responsabilidade com essa situação que o país está vivendo, e tudo isso está sendo pesado.
mas eu ainda não tenho essa resposta e estou fazendo esse discernimento, que é sempre um discernimento de natureza pessoal e de natureza política na interação com tudo isso que está acontecendo. É um momento difícil da vida do nosso país e, obviamente, que a resposta não será dada por uma pessoa ou por um partido. É, sobretudo, dada pela sociedade brasileira. O partido vai bem aqui em Foz do Iguaçu, senadora? Estamos com uma situação bem animadora, inclusive com a candidatura do Felipe, que é um jovem empresário comprometido com a mudança. Eu dizia ainda há pouco, né, que ele está enfrentando o mesmo que eu enfrentei em 2014, que é um conjunto de mentiras e de calúnias. Até falei que era fundamental ter tranquilidade. Às vezes é melhor a gente sofrer a injustiça do que praticar uma injustiça. Ele é uma pessoa jovem e que pode dar uma grande contribuição para a cidade, na inovação política, não apenas no discurso, mas na sua prática, como alguém que é propenso à inovação, na gestão pública transparente, competente. E, obviamente, que se o Felipe ganhar, já que ele não tem as grandes estruturas apoiando a sua candidatura, ele só poderá dever satisfação à população de Foz. Se ele ganhar a vitória dos cidadãos, e os cidadãos, então, sendo responsável pela sua vitória, será para eles que ele terá que dar satisfação. 1h da tarde, com 2 minutos. Senadora Marina, quando nós mudamos aqui a Rádio Cultura, tinha uma árvore aqui que nós lhe emprestamos o nome de Marina da Silva. Olha só. Aí teve uma reformulação no jardim. Aí sofreu. Mas tem uma nova agora plantada com o mesmo nome, tá? Não... Deve ser minha neta, então. Não, continua. Obrigado pela sua presença, pela consideração com a nossa emissora de rádio aqui. A senhora sabe a figura política que a senhora representa para o Brasil, a sua proposta, a admiração até daqueles que não são seus eleitores, mas que lhe dedicam grande admiração. A gente agradece em nome de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu abraça a todos, né? Obrigada. Obrigado pela sua presença aqui, tá certo, senador? Eu que agradeço e uma boa tarde para os seus ouvintes. Muito obrigada pela audiência de vocês. E com isso nós encerramos o programa. Muito obrigado pela audiência. Amanhã nós voltamos com o Contraponto da Cultura, a Voz do Povo. Tchau para vocês e até lá. A Rádio Cultura apresentou Contraponto.